E aí, Paulo na Máquina. Hoje a gente vai falar sobre existencialismo, introdução ao existencialismo de Sartre. Rodolfo, por que a gente vai ver sobre esse tema? Por que a gente vai ver aqui introdução ao existencialismo de Sartre? Porque o existencialismo ele exerceu influência na abordagem centrada na pessoa. Perdoe, gente. Eu, infelizmente, tenho alguns hábitos de velho. Enfim. Basicamente, porque o existencialismo ele tem forte influência no pensamento do Rogers. E qual que é o ponto do existencialismo? Tá? Qual que é a parada? O existencialismo ele surgiu a partir de algumas experiências que o Sartre ele teve. Né? E o livro que a gente vai ter como base para trazer aqui nessa aula é O Existencialismo é um Humanismo, do Sartre. Esse livro, ele basicamente, ele é bem curtinho, tá? Tem umas 60 páginas. E ele é fruto de uma palestra que o Sartre deu, trazendo um pouquinho contrapontos a pessoas que estavam criticando o existencialismo. Uma das críticas que faziam, por exemplo, ao existencialismo era de que era uma doutrina pessimista. Era uma doutrina que viu o ser humano de uma perspectiva meio melancólica e tudo mais. E, bom, o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre o existencialismo, que é muito fundamental, é que o existencialismo, a frase central para se compreender o existencialismo é que a existência, ela precede a essência. Que doideira, Rodolfo. Como assim? Me explica isso aí. No essencialismo, a essência precede a existência. Ou seja, um sujeito, um ser humano, eu, por exemplo, estou falando aqui com você, eu, antes de existir, antes de vir para o mundo, eu tenho uma essência. Antes de estar aqui, de estar dando essa aula, né, de ser quem eu sou, de ser um Rodolfo de 22 anos, blá, 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 eu tenho uma essência. Eu tenho um propósito. Fica uma pergunta aí para você. Você acha que a vida que você vive hoje, ela é construída a partir das escolhas que você toma? Você é o protagonista da sua existência, você toma as decisões para a sua vida? Ou a sua vida ela tem um propósito pré-determinado por Deus ou, enfim, pelo universo? Para o existencialismo, isso não existe. Para o existencialismo, a vida é construída a partir da existência. Então, não existe, nesse sentido, uma natureza de homem. Não existe uma essência. Não existe uma essência pré-determinada que determina o modo que você vai viver. No fundo, Sartre acredita que isso é uma criação do ser humano para atenuar a angústia que existe quando a gente tem que tomar decisões na nossa vida. Isso é o que Sartre acredita. Né? E aí, nesse sentido, o existencialismo ele nos convida a olharmos para a responsabilidade das nossas escolhas, que é um tema que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque agora, para isso ficar mais didático e mais claro, eu vou usar um exemplo que o próprio Sartre dá nesse livro aqui, tá? Que é o seguinte, presta atenção. Uma tesoura, ela é basicamente um objeto que foi criado com uma finalidade. Você concorda comigo? O cara ele estava lá e ele pensou assim, pô, seria muito bom ter um instrumento com duas lâminas que elas se entrelaçam em formato de X, mas também o cara tem que ter um lugar para botar os dedos, então esse instrumento servirá para cortar papel. O cara pensou, estruturou a tesoura. Primeiro, antes da tesoura existir, existe um projeto do que é essa tesoura, existe uma ideia pré-concebida do propósito e do sentido dessa tesoura, e essa tesoura ela se concretizou, ela se materializou, a gente criou, a gente construiu
essa tesoura com objetivo. E é hoje, né, a tesoura que você tem aí na sua gaveta, a tesoura que eu tenho aqui, inclusive tenho outra aqui também. Essas tesouras, elas atendem, eu juro, não tô com duas tesouras aqui só para dar aula, não. Eu realmente tenho duas tesouras aqui aleatoriamente. Eu nem uso essa porra, mas eu tenho. Então, o que é que você tem que entender? No caso da tesoura, a tesoura ela tem um propósito, um objetivo pré-determinado. Né? O Sartre usa esse exemplo da tesoura no livro. Mas não somente a tesoura. Pensa num gato, por exemplo. Um gato, ele é um animal e ele age como um animal. Ele tem instinto de gato, ele age como um gato, ele não tem consciência. E os outros animais também, de modo geral, são assim. Né? O que diferencia o ser humano dos outros animais é justamente o fato de que o ser humano não possui uma essência. Enquanto os animais possuem. Eles agem como, né, assim, dentro dessa lógica, eles agem a partir de uma determinada essência, de um determinado instinto. Enquanto que o ser humano, ele não possui essa essência. Se o ser humano não possui essa essência, eu entendo que eu não tenho um propósito, beleza? Deus não construiu um propósito para a minha vida, Deus não construiu. E aí eu estou citando Deus, tá, galera? Porque o existencialismo de Sartre é o existencialismo ateu, ok? Mas existe, inclusive, existencialismo cristão, tá? Ou seja, que tenta trazer Deus, né, nessa história, que é o existencialismo de Kierkegaard, ok? Só que, e assim, o existencialismo de Kierkegaard tem uma influência, por exemplo, na abordagem centrada na pessoa, mas o existencialismo de Sartre, ele influencia mais, ok? Por isso que a gente está citando essa questão aqui. Então, o Sartre, ele bate muito nessa ideia de uma essência pré-concebida, né? De uma essência pré-determinada do ser humano. A ideia é que nós mesmos construímos diariamente a nossa vida, né? O homem, ele até cita, o homem constrói o homem a partir da própria existência, ok? E aí, nesse sentido, estou até abrindo um livro aqui, tem alguns pontos interessantes para a gente tocar, tá? É muito interessante pensar na ideia de propósito também, né? De uma coisa que a gente usa até hoje, a ideia de teste vocacional. O teste vocacional, assim, seguindo a origem do termo, a nomenclatura, né? Seria para descobrir a sua vocação. Aquilo que você nasceu para ser. Mas para o Sartre, você não nasceu para ser nada. Inclusive, uma das obras do Sartre chama-se O Ser e o Nada. O que é o ser? O ser é a tesoura, o ser é o gato, o cachorro, o animal. Ele é o ser. E o ser humano, ele é um grande nada. O ser humano, ele se constrói a partir da existência. Para o Sartre, ok? Tá. E aí, nesse sentido, o Sartre, ele, com essa perspectiva geral, né, ele acaba indo na contramão de muitas concepções gregas, né? Por exemplo, Platão, ele chega a falar em alma, etc. Então, realmente foi uma ruptura com a maneira essencialista de pensar o ser humano. Uma maneira de pensar que o ser humano tem, né, uma essência pré-concebida. Tá? E aí, olha só. Lembra o que eu falei? Presta atenção, tá? Presta atenção que você que está aí. Lá vai. Se o ser humano ele constrói a própria vida a partir da existência, isso já está claro, ok? Passamos aqui 10 minutos basicamente falando isso, indo e voltando, para que isso fique bem claro. Então, se o ser humano ele toma as próprias decisões,
e ele constrói a própria vida, é razoável pensar que o ato de construir a própria vida, e para se construir a própria vida você tem que tomar decisões, e que essas decisões vão te causar angústia. Essas decisões, ter que lidar com essas decisões, ter que tomar a decisão X ou Y ou H, esse grande espectro de possibilidades, esses grandes caminhos possíveis nos causam angústia. E o que o Sartre vai enfatizar é que o ser humano não tem a opção de não escolher. Ah, Rodolfo, como assim? E se eu chegar para um padre e falar, padre, por favor, tome as decisões para a minha vida? Tipo assim, eu não quero tomar mais as decisões para a minha vida. Ou se eu chegar para o meu terapeuta, e ele for um maluco, né? E aí eu disser, meu filho, decida por mim. E ele vai lá e decide. Não façam isso, galera, beleza? É mais assim, vamos supor que seja um terapeuta que tá, tipo, que toma as decisões, 100% das decisões para os clientes dele. Você chega para o terapeuta e fala assim, meu filho, tome as decisões por mim. Ele vai lá e toma as decisões por você. E ele chega para você e diz assim, faça isso na sua vida. Termine o relacionamento. Não termine o relacionamento. Não aceite essa proposta de emprego. Aceite aquela outra. Não faça medicina. Faça biologia. Faça não sei o que lá. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, parece lógico. Uai, eu estou pedindo para outra pessoa tomar a decisão por mim. Eu não estou mais tomando a decisão. Eu não sou mais um sujeito atuante nessa decisão. Logo, o Sartre estava errado. Tipo assim, né? Se eu tenho a possibilidade de terceirizar essa responsabilidade que é minha, de terceirizar essa escolha, então, show de bola. Mas aí é que tá, meu lindo. Olha que doideira. Presta atenção. A não decisão que você toma já é uma decisão. E quando você terceiriza essa responsabilidade, você já está partindo. Porque veja só, vamos lá. Se você escolher o padre para tomar a decisão por você, ao invés de um psicólogo, você já está partindo de um referencial. Existem elementos que influenciam nessa escolha. Você já está decidindo, você já está sendo um sujeito atuante nessa decisão. Além disso, né, a própria decisão em si de escolher um padre e não um psicólogo, ou de escolher um psicólogo e não um padre, ou um coach, ou um conselheiro, ou um monge budista, ou o que quer que seja, enfim, para tomar as decisões por você. Ou um livro de autoajuda, percebe? Então, no fundo, você sempre toma as decisões. No final das contas, você escolhe as decisões que você vai tomar. E esse é o ponto central que o Sartre fala no livro. A ideia de que nós tomamos as decisões para a nossa vida. E não tem como correr disso. É impossível correr disso. E aí, nesse sentido, eu acho válido trazer uma experiência que o Sartre teve na Segunda Guerra, né? O Sartre era francês e ele foi convocado para ficar num setor específico do exército durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, essa experiência que ele teve foi muito importante na estruturação da base filosófica do existencialismo. E aí, uma das coisas que ele percebeu a partir dessa experiência é que essa liberdade do ser humano de escolher, essa impossibilidade de não escolher, né? Ou seja, e aí uma frase de efeito que ele diz para ficar ainda mais claro para você, o ser humano é condenado a ser livre. E aí, nesse sentido, trazendo só um contrapontozinho, né? Porque parece até que eu estou defendendo o existencialismo, mas assim, o Marshall, que é o criador da comunicação não violenta, que estudou com Carl Rogers e etc., ele traz que o ser humano ele tem a dádiva da escolha. Então, assim, são tipo assim,
É como se eles estivessem falando a mesma coisa, mas com línguas totalmente diferentes, né? Enquanto um diz que o ser humano é condenado a escolher, o outro diz que o ser humano tem a dádiva da escolha. Enfim, existe toda uma base também espiritual para a comunicação não violenta, tá? Só esse parênteses aqui, fecha parênteses. Então, qual que é o ponto central? Né? Para o Sartre, o ser humano é condenado a ser livre. Não existe a possibilidade de não escolher. Nesse sentido, uma das coisas que fez com que contribuiu para que o Sartre tivesse essa opinião um tanto radical, né? No sentido de que a liberdade do existencialismo é uma liberdade radical. Não existe circunstância alguma em que você não tome as decisões para a sua vida. Qual que foi o ponto central que foi muito interessante nessa discussão? Que tem a ver com a experiência que o Sartre teve na Segunda Guerra Mundial. Qual que foi a experiência dele? A experiência dele é que, e aí eu vou dar uma olhada aqui na minha colinha, tá? Ele foi prisioneiro de guerra. Em dado momento, ele foi prisioneiro de guerra. E isso fez com que ele refletisse profundamente sobre os conceitos, né, do existencialismo. Porque, pô, se uma pessoa está presa, em qual medida que ela tem a possibilidade de escolher alguma coisa nesse contexto? Como que ela vai escolher se ela está presa, se ela é prisioneira de guerra, percebe? E aí é que está o ponto central. Mesmo que você seja um prisioneiro de guerra, você escolhe como você interpreta essa situação. Você escolhe como você atribui um sentido para essa experiência que você está vivendo. Então você escolhe. Olha que louco, né? Então, mesmo quando parece impossível a possibilidade de escolha, você é um sujeito atuante na sua escolha. Você é um sujeito atuante na sua escolha. Show? Muito louco isso, mas é basicamente isso. E aí, existe um ponto também central no existencialismo, que o Sartre comenta no livro O Existencialismo é o Humanismo, que é sobre a responsabilização do sujeito. Se eu sou dotado dessa, para alguns um privilégio, para outros uma condenação, né? Se eu sou dotado disso que é inevitável, que é a capacidade de tomar decisões na minha vida e de escolher os caminhos que eu vou trilhar. Se eu sou dotado, presta atenção, tá? Se eu sou dotado disso, existe um peso e uma responsabilidade muito grande nisso. Pô, Rodolfo, se eu tenho que tomar as decisões para minha vida, se eu tenho que bater no peito e ser o responsável por essas decisões, isso dói, né, velho? Isso angustia. Isso é algo que complicado, né, bicho? Mas não. Não aceito isso. Não aceito. Então, a culpa, né, a responsabilidade não é minha. E aí, um exemplo que eu costumo dar muito nos meus grupos de comunicação não violenta é: certa vez uma professora estava numa escola, num colégio, e ela chegou para o criador da comunicação não violenta num dos seminários dele e falou assim: vem cá, meu irmão, eu não concordo com isso não, macho. Eu acho que... Macho era o nome do cara, né, que criou a comunicação não violenta. Eu acho que, tipo assim, pô, tem coisas que você tem que fazer, querendo ou não. Independente de qualquer coisa, você tem que fazer isso. Aí o macho chegou para ele e falou assim: ah, é tipo o quê? Ah, deixa eu te dar um exemplo. É que eu tenho que dar nota para os meus alunos. Se eu não der a nota para os meus alunos, eu vou ser demitida. Se eu não der a nota, eu vou ser demitido. E eu nem gosto de dar nota. Isso é algo que vai contra os meus valores. Só que se eu não fizer isso, eu vou ser demitida, vou ser colocada para fora. Então eu não tenho possibilidade de escolha. Gente, vocês percebem que nesse discurso
já fica claro qual necessidade ela quer atender quando ela fala isso. Tipo assim, ela quer manter o emprego dela. Então a decisão de não dar notas, ou melhor, de dar notas, rebobinando, a decisão de dar notas, de se manter dando notas, a despeito do quão isso é desagradável para ela, está diretamente conectado com a necessidade dela que ela busca atender. Nesse sentido, existiriam formas de ela se comunicar internamente em que ela se colocasse como sujeito atuante na decisão de tomar nota. Então, eu não gosto da nota, mas eu dou porque eu quero manter meu emprego. Beleza. Isso é autorresponsabilidade. Um exemplo que está conectado com essa parada da autorresponsabilidade de Sartre. E tem outro exemplo também que eu costumo dar, que esse tem muito, muito, muito a ver, inclusive, com a experiência que o Sartre viveu durante a Segunda Guerra Mundial, que é, certa vez, o Adolf Eichmann. Rodolfo, quem é esse cara? Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, ele é um dos responsáveis por dezenas de milhares de mortes, né? Ou seja, ele conduzia dezenas de milhares de pessoas judaicas, judeus, né, para a morte. E numa entrevista, quando ele foi perguntado sobre isso, ele disse: olha, vocês estão me perguntando aí se foi difícil para mim fazer essas coisas que eu fiz? E o pessoal falou: é exatamente isso que a gente está perguntando. Foi fácil? Foi difícil para você fazer isso? Aí ele olhou assim e falou: cara, na verdade, foi muito fácil. Foi muito fácil. Por que foi fácil, Adolf Eichmann? A nossa linguagem facilitava, né? A nossa comunicação facilitava. Então, eu não tive escolha. Eu não tive escolha. Eu tinha que fazer isso. Ordens superiores. Não tenho possibilidade de escolha. Não tive o que fazer. Estou cumprindo ordens aqui. Né? Eu sou uma vítima das circunstâncias. Olha que louco. Né? Isso aqui é o que Sartre vai chamar de má fé. Ele vai utilizar esse termo, má fé, para se referir a quando um sujeito, um indivíduo, ele é incapaz de se reconhecer como atuante nas decisões que ele toma para a vida dele. Show? Bom, vou dar uma olhadinha aqui no livro para ver se tem mais algum conceito interessante para a gente trazer. Provavelmente eu estou esquecendo de alguma coisa. Enfim. Uma das coisas que ele fala também, né, uma das críticas que ele faz é sobre a ideia de buscar em em construções morais, construtos para guiar a nossa vida. Então, buscar, por exemplo, na Bíblia, no Evangelho, sei lá, em livros de autoajuda, né, um dos exemplos que eu citei, para guiar a nossa vida. E isso é uma forma de fazer com que a sua escolha não seja tomada de uma perspectiva autêntica. Porque o Sartre também fala sobre autenticidade. Isso que é muito legal e muito interessante e que se conecta com a ACP. Porque a autenticidade está diretamente conectado com a ideia de que eu sou o sujeito que constrói a minha própria história e que toma as minhas próprias decisões e que, por consequência, as minhas decisões não são pautadas no que a minha mãe diz pelo que eu tenho que fazer, ou no que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, ou no que um livro de autoajuda diz que eu tenho que fazer, ou que um cursinho de como ganhar dinheiro na internet me diz o que eu tenho que fazer, ou que o coach diz que eu tenho que fazer.
E isso não implica, pessoal, que você não consulte, né? Que você não tem acesso a essas coisas. Mas implica que a sua decisão ela não seja terceirizada. Não é sobre ignorar completamente o que as pessoas falam, mas é sobre não tomar sua decisão apenas com base no que as pessoas dizem que você tem que fazer. Né? Essa é o grande barato do existencialismo. E aí você pode pensar assim, pô, cara, mas tipo assim, pô, eu olho ao meu redor. Por exemplo, desde que eu me entendo por gente, me disseram que eu sou obrigado a votar. Eu sou obrigado a todo ano não, né? Enfim, de 4 em 4 anos, ir na eleição, ir para a urna eletrônica, deixar meu voto. E se eu não votar, eu vou ter que lidar com as consequências disso. Tudo bem que eu posso não votar, beleza, já entendi aí, você explicou a teoria de Sartre e tal, tal, tal. Eu posso simplesmente ignorar e eu vou ser punido por isso, pelo Estado, e vou ter que lidar com as consequências de não votar. Vou ter que justificar meu voto, não sei o quê, não sei o que lá. Beleza. Justificar minha ausência, no caso. Né? Mas assim, eu não escolhi votar. Eu não escolhi. Tipo assim, eu não escolhi, ou melhor dizendo, eu não escolhi a obrigatoriedade do voto. Eu não escolhi as leis que estão aí. Exato. Você não escolheu. E eu também não participei ativamente dessa escolha, né? Mas, em dado momento, o próprio ser humano entendeu, né? Decidiu que certas decisões iam ser tomadas por representatividade, ou seja, a gente elege as pessoas que estão lá tomando as decisões por nós. Então, assim, a gente escolhe a pessoa que vem com um pacote de decisões. Por quê? Porque outros seres humanos, em outra época da história, decidiram que ia ser assim. Então, veja que, no fundo, sempre vai para um caminho de assim, ok, existem certas decisões na sociedade que eu não participei ativamente dessas decisões, mas que alguém, em algum momento da história, tomou essas decisões e decidiu que tinha que ser assim. Então, olhando num construto, olhando de uma perspectiva mais ampla da coisa, eu entendo que o ser humano ele permanece ativo nas decisões que ele toma. Show? Bom, acho que é isso. Vou só dar uma olhadinha aqui para ver se eu não estou esquecendo de mais nada. Acho que é isso. Então, de modo geral, esse é um, esse é um panorama geral sobre o existencialismo. E aí, o ponto que pode ser central, né, nessa influência que ele teve na abordagem centrada na pessoa é principalmente no que tange a autonomia das pessoas. A abordagem centrada na pessoa é uma abordagem que preza muito pela autonomia do cliente. Então, e conceitos como, por exemplo, a não diretividade, conceitos como, enfim, a forma que a CP é estruturada de modo geral, ela parte muito desse lugar. Então, as paráfrases, né, que o próprio Rogers utilizava no atendimento dele, muito da natureza, da essência da ACP, parte desse lugar de respeitar a autonomia do cliente, a liberdade do cliente, enfatizar a autorresponsabilidade, né? Abordagens como a Gestalt, por exemplo, vão fazer muito isso, muito essa ênfase na autorresponsabilidade. E o ponto da autenticidade, o ponto do sujeito se reconhecer como atuante nessa escrita do livro que é a sua vida.
Então é isso, tá? Se fez sentido para você, eu peço que você deixe o gostei aqui embaixo, comente aqui o que você achou dessa aula e um abraço.